Então, continuando com a nossa discussão de mecânica quântica, hoje eu queria discutir com vocês, iniciar a nossa discussão falando de algumas propriedades de operadores hermitianos. Okay. Então, a gente viu algumas aulas atrás, né, que um operador hermitiano ele é um operador que satisfaz essa propriedade aqui. Ele basicamente, um operador A, ele é igual ao Dagger, né, transposto complexo conjugado. Okay. Lembrando a todos que a gente tem que esse operador A, né, numa base, os elementos de matriz desse operador, eu posso escrever eles como sendo trocar o alfa e beta, né, o cat beta vira um bra beta. Né, e aqui eu coloco Dagger. Então, o que isso aqui quer dizer é que em relação a esses elementos aqui eu faço transposto. E aqui complexo conjugado. Okay. Então o operador ele é dito hermitiano quando esses dois caras coincidem. Okay. Então posso pensar em termos de matrizes, né? Quando essas matrizes são iguais, né? Então esses operadores são ditos hermitianos. Esse operador é dito hermitiano. Okay. Então deixa eu falar de um teorema para vocês, que vocês já devem ter visto em álgebra linear, que diz o seguinte: seja A hermitiano. Então, se ele for hermitiano, os autovalores de A são reais e os autovetores correspondentes são ortogonais, né? Então vamos mostrar isso, né? A demonstração é bem simples. Eu vou supor que A é não degenerado. Isso quer dizer que os autovalores de A são todos diferentes. Entre si. Então não tem autovalores repetidos correspondentes a autovetores diferentes. Okay? Então vamos considerar A, né? Esse operador A atuando num autovetor alfa. Isso aqui vai ter um autovalor alfa com autovetor alfa. Okay? Agora, se eu tiver A com autovetor beta, isso daqui for beta vezes o autovetor beta, daqui eu posso tirar uma relação que é beta a Dagger, né? Tomar o Dagger dessa relação. Isso aqui tem que ser igual a beta estrela
Só que a gente sabe que o operador A ele é hermitiano. Então isso aqui também é igual a beta A. Ok? Porque ele é hermitiano. Então eu tenho as seguintes relações. Eu tenho A alfa igual a alfa alfa. E eu tenho beta A igual a beta estrela beta. Agora o que eu vou fazer? Aqui eu vou multiplicar por beta, essa relação, e aqui eu vou multiplicar por alfa. Okay. Então a gente vai chegar em duas relações, que são beta A alfa, isso é igual a alfa, beta alfa. E aqui eu vou ter beta A alfa, isso é igual a beta estrela, beta alfa. Ok? Agora eu posso subtrair essas duas relações. Aqui eu vou ter zero, porque esses caras são iguais. E aqui eu vou ter alfa menos beta estrela, que multiplica beta alfa. Então eu tenho dois casos possíveis. Primeiro, suponha que alfa igual a beta. Essa relação ela vale sempre, mas eu quero supor que os autovetores que eu estou considerando são iguais. Então, beta alfa, por hipótese, é normalizado. Né? Isso daqui é alfa. Alfa, que é igual a 1. Então eu tenho que alfa menos beta estrela, que é igual a alfa menos alfa estrela, né? Porque eles são o mesmo autovetor. Isso daqui tem que ser igual a zero. Portanto, alfa igual a alfa estrela. Ou seja, alfa é um número real. Então uma parte do teorema já está demonstrada. Vou mostrar a segunda parte. Supõe agora, né, vamos supor, que alfa é diferente de beta. Então, voltando para a nossa relação, essa relação aqui, eu vou ter alfa menos beta estrela, que multiplica beta alfa. E isso tem que ser igual a zero. Mas se alfa é diferente de beta, alfa também é diferente de beta. Portanto, ele também é diferente de beta estrela. Isso aqui é a hipótese de que o operador é não degenerado. Que a gente fez lá no início. Isso significa dizer que essa parte aqui, beta alfa, tem que ser igual a zero. Ou seja, se esses autovetores são diferentes um do outro, o autovetor alfa ele tem que ser ortogonal ao autovetor beta. Então a gente pode escrever que o produto interno entre alfa e beta é uma delta de Kronecker alfa-beta. Okay? Então, com isso, a gente demonstra
o teorema. Esse teorema, que é conhecido como teorema espectral, ele diz se um operador A é hermitiano, então ele tem esses autovetores, alfa com autovalores número alfa, né? Eu tenho que alfa é um número real e dois autovetores, alfa e beta, são ortonormais. Se alfa for igual a beta, isso é 1. Se alfa for diferente de beta, isso é 0. Okay. Além disso, esses autovetores, eles formam uma base do espaço. Então, operadores hermitianos são diagonalizáveis, são sempre diagonalizáveis por uma base de autovetores ortonormais com autovalores reais. Okay. Bom, gente, então agora a gente está preparado, né, com todas as coisas que a gente já falou ao longo dessas aulas, para escrever os postulados da mecânica quântica. Então vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre esses postulados da mecânica quântica. Então esses postulados eles definem a teoria. Então vamos falar quais são esses postulados. Então o primeiro postulado é o seguinte: um estado é um objeto matemático que carrega uma descrição completa de um sistema físico. Okay? Essa é a definição de um estado. Em mecânica quântica, MQ é a abreviação para mecânica quântica, né? Um estado é um raio no espaço de Hilbert. O que significa dizer que é um raio? Um raio é um subespaço
de dimensão 1. Uma reta. Noção de reta. E o que é um espaço de Hilbert? Como a gente definiu até agora. É um espaço vetorial sobre o corpo dos números complexos, sobre C. Ele tem um produto interno então, dados psi e φ, dois vetores nesse espaço de Hilbert. Então, eu posso falar de produto entre esses caras, que é um número complexo. E esse produto aqui, ele satisfaz a seguinte propriedade. Se eu fizer o produto interno de psi com ele mesmo, isso é maior ou igual a zero. O produto interno ele é linear. Então, ele satisfaz isso aqui. Linearidade. E ele tem essa propriedade aqui que a gente já discutiu, que diz que φ, produto interno psi, é igual ao produto interno de psi com φ, complexo conjugado. A norma de um vetor ela é definida como sendo a raiz quadrada do produto interno de psi por ele mesmo. E todos os vetores no espaço de Hilbert têm esse valor de norma bem definido. Então, esse foi o primeiro postulado. De novo, um estado é um objeto matemático que carrega uma descrição completa de um sistema físico. Então, se você me perguntar o que caracteriza esse sistema físico, o estado dele, é um objeto que carrega a resposta para todas as perguntas que a gente pode fazer sobre um sistema físico. Em mecânica quântica, em particular, um estado é um raio no espaço de Hilbert. É uma direção, um subespaço de dimensão 1 no espaço de Hilbert. Okay. Então tem esse raio aqui associado ao vetor psi. E o espaço de Hilbert é um espaço vetorial sobre o corpo dos complexos. Ele tem um produto interno. E esse produto interno satisfaz essas propriedades que estão listadas aqui. Então esse é o palco onde a mecânica quântica vai acontecer. Ok? Uma observação sobre raio. Então o raio associado a uma direção psi, ele é o conjunto de objetos desse tipo aqui, tal que C é um número complexo em geral. Okay? Então, por exemplo, 2 psi pertence ao raio de psi. Psi pertence ao raio de psi. É elevado a i π sobre 4 vezes psi pertence ao raio de psi. E por aí vai.
qualquer fator multiplicativo se pertence ao raio de psi. Então tem uma classe de equivalência, todos esses objetos representam o mesmo estado. Tá? Isso é muito importante. E o estado ele é normalizado quando o produto interno dele com ele mesmo for igual a 1. Tá? Então, por exemplo, esse estado aqui não está normalizado. Esse aqui, em geral, não está normalizado, a não ser que C seja um número complexo de módulo 1. Okay? Quando eu tenho um número complexo, E elevado a I vezes θ, multiplicando o meu psi, isso é a mesma coisa que falar psi, é o mesmo estado, a gente vai ver por quê depois. Né? E isso daqui é o que eu chamo de uma fase global. Tá? Vocês não precisam decorar esses nomes, mas eu estou só introduzindo esses conceitos agora. Okay? A gente vai discutir isso na próxima aula, obviamente. O segundo postulado vou chamar de postulado 2. A gente definiu o que é um estado. Agora vamos definir o que é um observável. Um observável de uma maneira geral, né, é qualquer propriedade física, né, qualquer propriedade de um sistema físico que pode ser medido. Então, qualquer coisa que a gente medir de um sistema físico é um observável. Em mecânica quântica, observáveis são representados por operadores hermitianos. Então, um observável A é um operador A, né? Se A é observável, então A é hermitiano. Isso significa dizer que A pode ser escrito dessa forma. Em outras palavras, isso aqui é a mesma coisa que dizer que αi é um autovetor de A com alto valor αi. Não, é a mesma coisa que falar isso. Okay.
Então, esse aqui é o autovetor, que a gente vai chamar de autoestado, e esse é o autovalor. Okay? Então, observáveis em mecânica quântica são representados por operadores autoadjuntos, ou hermitianos. Certo? Então, como é que a gente vai ler isso na nossa teoria? Então, observações. Eu tenho um observável A, ou seja, um observável. O que isso significa dizer? Que A tem autovalores, alfa I, e autovetores, autoestados, né? Ket alfa I. Isso aqui significa dizer que esses alfa I's são os possíveis valores da quantidade A. E esses autoestados, alfa I, ket alfa I, são estados de um sistema físico que tem a quantidade A com valor igual a alfa I. Okay. Então, por exemplo, imagina que eu tenho um observável que é a energia do sistema. A gente vai ver, né, que esse observável a gente chama de hamiltoniano, né? Mas esse observável ele tem autovalores E I, vamos supor que é um espectro discreto, e autovalores número E I. Esse operador ele é hermitiano. O que significa dizer que esses valores possíveis de energia são números reais. Ainda bem, né? Porque uma quantidade física tem que ser um número real. Então, quando um sistema físico está num estado EI, ele tem energia dada pelo alto valor da energia correspondente ao alto estado EI, que é simplesmente o número EI. Okay? Então, esses são os valores possíveis da quantidade e esses são os estados que um sistema físico está quando ele assume aqueles valores correspondentes da quantidade que a gente está discutindo. Okay. Isso leva a gente para o terceiro postulado,
que é o postulado da medida. O que é uma medida? Uma medida é um processo físico através do qual informação sobre um sistema físico é obtida por um observador. Então, qualquer processo físico através do qual um observador possa obter informação sobre o sistema que ele está observando é uma medida. Como é que isso funciona em mecânica quântica? Eu vou ter um sistema psi, um sistema num estado psi, e eu vou passar ele por um aparato de medida que mede a quantidade A. Então aqui eu vou ter os valores possíveis de A. Alfa 1, alfa 2, alfa 3 e por aí vai. E esse ponteiro aqui de medida, ele aponta para o valor correspondente a quantidade A ter valor alfa 1, ou alfa 2, ou alfa 3 e por aí vai. Só que esse A, esse psi, né, estado inicial, em geral ele é uma superposição dos autoestados de A, né? Então eu posso escrever esse psi nessa base, e ele tem esses coeficientes, essas amplitudes aqui. E aqui, como resultado dessa medida, a gente vai obter uma dessas quantidades. Então, alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa n, né? E cada um desses valores vai acontecer com uma probabilidade P de alfa 1, P de alfa 2, P de alfa 3, P de alfa n. E essa probabilidade, a probabilidade de eu realizar uma medida da quantidade A para um sistema no estado psi e eu obter o resultado alfa-i, essa probabilidade ela é dada por módulo ao quadrado do produto interno entre alfa-i e psi, que no fundo é o módulo da amplitude ao quadrado. Então essa aqui é a probabilidade de obter resultado alfa-i numa medida de A para um sistema no estado psi. Essa é uma regra geral, né? Essa é a chamada regra de Born. O que isso quer dizer fisicamente? Quer dizer que se eu preparar o meu sistema num estado psi, que é uma superposição de elementos da base de autovetores de A, né? Tem esses coeficientes aqui que são as amplitudes nessa base do meu estado psi. Às vezes eu vou obter
um resultado alfa 1 para minha medida. Às vezes eu vou obter um resultado alfa 2 e por aí vai. E a probabilidade de eu obter cada um desses resultados é dada pelo produto interno entre o autovetor alfa-i e o estado inicial psi. Então, após a medida, o estado do sistema é o cat alfa-i, onde alfa-i é o resultado obtido na medida. Então, para resumir, eu tenho um estado psi, ele entra numa medida de A, e aqui sai o estado alfa-i com probabilidade dada pelo produto interno entre alfa-i e psi. Ou seja, às vezes vai sair alfa 1, às vezes vai sair alfa 2, às vezes vai sair alfa 137. E isso vai acontecer com a probabilidade dada por essa fórmula aqui. Então vai ter uma distribuição de probabilidade de sair cada um desses valores. Tem essa noção em mecânica quântica de valor esperado. Então, o valor esperado de uma quantidade A, eu vou denotar ele como esse símbolo aqui, com esses colchetes, né? Ele é dado por uma soma ponderada dos valores que A pode ter, são os valores alfa e I, vezes a probabilidade de eu obter aquele valor. Isso é uma fórmula de estatística, né? Só que pela regra de Born, que a gente acabou de ver, essa probabilidade é o módulo ao quadrado de produto interno entre alfa-i e psi. Só que eu posso usar as regras da mecânica quântica, como a gente vem vendo até agora, para escrever isso aqui. Ok? E isso daqui é igual a uma soma em I, psi, alfa-i número, alfa-i, psi. Que por sua vez, eu posso escrever como sendo psi, a soma em I, alfa-i, projetor alfa-i. Então, isso aqui eu reconheço como sendo o observável A. Né? Então, eu chego nessa fórmula para o valor esperado, que diz que o valor esperado de um observável A para um determinado estado psi é dado por esse produto interno. Eu tenho que aplicar A em psi e tomar o produto interno desse resultado como psi. Então, tem essa fórmula do valor esperado em mecânica quântica que é dada por essa expressão aqui. Então, essa é uma fórmula que a gente vai usar muito. É bom a gente prestar atenção nela e entender ela agora. E tem um postulado final, que é o postulado da evolução temporal. Okay.
Então, primeiro eu queria falar sobre a soma de todas as probabilidades possíveis de eu obter um resultado de medida alfa i. Quanto que dá isso aqui? Bom, isso tem que ser 1, né? Porque a probabilidade de acontecer qualquer coisa, somado sobre todas as coisas que podem acontecer, é 1. Mas pela regra de Born, isso aqui também é igual a psi, alfa i, psi. Que, aplicando o mesmo truque que a gente acabou de aplicar, é igual a uma soma em i, alfa i, psi. Mas esse cara aqui, reparem que é o operador identidade. A gente já mostrou isso. Então essa expressão toda é igual a psi, psi. Que é igual a 1. Então a normalização do meu estado nada mais, nada menos é do que a afirmação de que a soma de todas as probabilidades é igual a 1. Que é uma coisa que a gente já sabia, né? Então, imagina que eu tenho um estado psi no instante zero e eu quero evoluir ele através de um operador unitário, né, um operador U de t, para um instante psi, para um outro estado psi no instante t. Qual propriedade eu tenho que ter sobre esse operador aqui? Bom, eu posso falar que o psi de t é simplesmente U de t aplicado em psi de zero. Então vamos ver como é que fica a normalização desse cara. A normalização no instante t tem que ser igual a 1, porque isso aqui a gente acabou de ver que é igual a somar todas as probabilidades. Então isso tem que ser igual a 1. Por outro lado, isso também é igual a psi de zero, U dagger, U psi de zero. Então isso aqui tem que ser igual também a psi de zero, porque isso daqui também é 1. Isso aqui vale. Então a gente conclui que um operador de evolução temporal tem que ser unitário. Então U é um operador unitário. Ele preserva, em parênteses, né, ele preserva a norma de um estado. Então esses são os postulados da mecânica quântica, gente. Com isso a gente define a teoria, né? E agora a gente vai gastar um bom tempo nas próximas aulas destrinchando esses postulados, estudando eles, entendendo eles. E vai demorar um pouco para vocês entenderem exatamente por que a teoria é formulada desse jeito. Mas todas as razões, todos esses postulados, essas regrinhas, né, tem uma razão experimental. Tem uma razão física por trás delas. E a gente vai gastar um bom tempo agora destrinchando isso. Então a gente se vê logo mais essa semana. E obrigado pela atenção.